A partir de agora, a repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouve no Bom Dia 98. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização: CDL Santos Praia. Bom dia, amigos, começando por aqui mais uma edição do Bom Dia 98, programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15:07 às 8:15 da manhã. Aqui Zé Torquato agradecendo desde já a sua audiência. Vamos repercutir hoje os principais fatos do cenário regional, nacional e também hoje com caráter internacional. Na bancada, o comentarista Flávio Jordão, ouvidor público municipal de Santos, já está a postos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Zé. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. É um enorme prazer aqui estar nessa sexta-feira novamente com vocês. Sem dúvida. E também o médico Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, aqui o nosso comentarista Jorge Tadeu, marcando presença na edição de sexta-feira do Bom Dia 98. E eu cumprimento também o Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, amigos da mesa. Um ótimo dia, ouvintes, e é um prazer estar aqui mais uma sexta-feira. Então, você que está conosco hoje vai poder participar e contribuir com o debate no Bom Dia 98 por meio dos nossos canais de comunicação, e para tanto eu apresento e cumprimento o meu colega, o Tiago Ferraz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes do Bom Dia 98, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, você pode participar através do nosso WhatsApp 997829970 ou também através do 3284-1100 ou ainda também através da página do Bom Dia 98 lá no nosso Facebook. facebook.com/Bom Dia 98, e você vai conferir os destaques da edição desta sexta-feira, dia 15 de julho de 2016, por favor, Tiago. Ação terrorista mata 84 na França. O prefeito de Praia Grande é investigado por desapropriar terreno comprado por ele. Vilões do trânsito, radares da CET poderão denunciar carros roubados à polícia. E Banco Bradesco é condenado por demora na fila em Santos. Então, ontem, no dia da comemoração do feriado da Bastilha, numa área turística, na chamada Côte d'Azur, na Promenade d'Anglais, na cidade de Nice, na França, mais um atentado cruel, violento, que até agora contabilizou 84 mortos. Um terrorista franco-tunisiano, morador de Nice, e se apoderou de um caminhão e com a pistola 765 conseguiu causar essa tragédia ontem em Nice, na França. A França realmente está traumatizada com mais um atentado. Tivemos o atentado em Paris, mas anteriormente também o atentado ao jornal Charlie Hebdo, e a França vive essa realidade do terrorismo que nos atinge como um todo, né? No mundo inteiro, não tem como ficar indiferente a essa tragédia, né, Flávio? Com certeza, né? Estamos todos consternados, né, com o que aconteceu. Hoje de manhã nós vimos que 84 mortes confirmadas, várias pessoas em estado grave. Agora estão sendo apuradas aí, né, os motivos desse ataque. Pode ser um lobo solitário, como eles colocam, uma pessoa, como aconteceu nos Estados Unidos, entrar e matar todo mundo, ou pode ser um ataque terrorista aí. Tinha muito armamento dentro do caminhão, me parece. Agora demonstra aí também uma fragilidade muito grande, pela facilidade que aquele caminhão penetrou ali dentro da beira-mar ali, né, daquele local. As pessoas obviamente estavam todas talvez distraídas, curtindo os fogos, enfim, não estavam percebendo toda aquela movimentação, mas demonstrou ali uma fragilidade muito grande. Estava assistindo ontem, né, o Guga Noblar, que trabalha no Jornal das 10, ele é o correspondente da Globo News lá em Nova York, e ele estava falando que esses feriados, por exemplo, do 4 de julho lá nos Estados Unidos, em Nova York, existe um aparato de segurança violentíssimo, e que lá ele causa estranheza essa facilidade que aquele caminhão daquele porte acabou entrando.
Então, mas a gente, quer dizer, acho que tem que ser apurada essa questão toda. Nós tivemos recentemente aí um general francês numa comissão de inquérito da luta contra o terrorismo. Ele posicionou que talvez a França pudesse ter algum tipo de um planejamento aí de um brasileiro ligado ao Estado Islâmico, que poderia fazer alguma tentativa de terrorismo junto às delegações francesas na Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, eles conseguiram prever uma situação aqui no Brasil que não foi confirmada, ninguém sabe direito porque não foi aprofundada, e não conseguiram perceber o que estava acontecendo internamente. Foi estranho. Agora, que a França tem sido alvo aí de sistemáticas ações desses terroristas, sem dúvida. O Charlie Hebdo teve aquele ataque há um ano e meio atrás. Nós tivemos a outra casa noturna, o Bataclan teve foi aquele atentado 130 no dia do jogo, 130 mortos dentro do Bataclan. E agora nós tivemos alguns outros, como dos Estados Unidos na semana passada, como nós tivemos que não foi caracterizado talvez aí como um ataque terrorista, mas nós tivemos em Bruxelas, tivemos na Turquia, ou seja, mas a França realmente é alvo e a gente tem que se preocupar. Nós temos uns Jogos Olímpicos agora pela frente, realmente aqui no Brasil, nós temos que se preocupar aí com relação a isso. A ABIN, a Agência de Inteligência do Brasil, tá atenta a isso, mas a gente sabe que a gente corre muito risco de acontecer alguma coisa muito pesada aqui no Brasil. Então, em nome do islamismo, né? E o que choca ainda mais, você falou em locais no Ocidente, mas também no Oriente os ataques, né? Há uma mesquita na Arábia Saudita, por exemplo, também houve o ataque do Estado Islâmico, que ainda não houve reivindicação desse atentado. Então, a tese do lobo solitário, por enquanto, é válida, né? Até porque não se identificou, aliás, já se sabe quem foi, mas não foi divulgada a identidade do terrorista. Porém, Jorge, é uma situação estranha, não é? De impotência. A gente acorda diferente depois de eventos quanto a isso, quanto o nosso semelhante, não é? São 80 famílias atingidas, teoricamente, né? Muita gente morta. Pelo menos 84. Pelo menos 84. Na verdade, eu queria acrescentar 2 pontos a essa análise e discussão nossa aqui sobre esse assunto. Pois não. O primeiro independente da questão de se há uma reivindicação ou não, é nítido uma evolução do modelo de terrorismo que tem acontecido no mundo como um todo, com o advento aí desse flagelo da sociedade, da humanidade, que é o Estado Islâmico, que é a individualização do ato terrorista, né? A Al-Qaeda trouxe o conceito de célula na década de 90, no início do século 21, onde grupos de 4 a 8 homens treinados se preparavam com o ataque terrorista quando eles eram convocados, né? E o Estado Islâmico, ele trouxe o conceito de célula individual, né? Então ele pode motivar e recrutar uma pessoa, e esse um indivíduo, ele faz esse estrago. A dificuldade de monitoramento disso é muito maior, porque nós vamos de um indivíduo, de um sujeito que pode estar morando em Paris há 22 anos e num dado momento recebeu a convocação, a motivação, vai lá e ataca. Fica difícil de caracterizar se é um lobo solitário ou não, e isso é uma realidade do Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem trabalhado com ações individuais, né? Isso é muito difícil. Dentro desse assunto, tudo isso que tem acontecido mexe num dos maiores direitos que o ser humano conquistou ao longo da sua evolução, que é o direito de ir e vir, né? Você fere o direito coletivo de você participar de um evento público, de um evento social com a sua família, e não saber se você vai voltar para casa por o ato de um indivíduo. Acho que isso tem que ser refletido, porque isso ultrapassa, talvez, regras de convivência da humanidade. Da mesma forma que o ser humano foi extremamente radical contra o nazismo, contra movimentos ditatoriais aí na humanidade, eu acho que nós estamos em algo que, do ponto de vista social ou sociológico, não é muito diferente, porque fere direitos que são universais. E o segundo ponto que eu gostaria de colocar é que, nitidamente, a sensação de impunidade que essa máquina de terror
chamada Estado Islâmico começa a sentir é muito grande, porque hoje nós temos um território voltado para o terror, um território grande que corresponde a uma fração da Síria, uma fração do Iraque, e não se faz nada. A gente não vê ações terrestres, ações contundentes, a gente não vê países que são verdadeiras máquinas de guerra, como a Rússia, os Estados Unidos, a própria França, a Inglaterra, tomarem atitudes mais contundentes, como tomaram no Iraque, na invasão ao Kuwait e lá atrás ao Afeganistão, Vietnã e tantas outras situações. A gente vê uma máquina de terror que tem fonte econômica própria, porque eles têm inúmeros poços de petróleo, eles têm receptadores desse óleo, porque eles vendem esse óleo mais barato. Existem nações que compram esse óleo para produzir combustível. Eles têm, ou seja, eles têm uma sustentabilidade econômica, eles têm um espaço territorial para treinamento, recrutamento, e não se faz absolutamente nada. Jorge, você está fazendo uma apologia à guerra? Não, eu estou fazendo uma apologia à ordem, à necessidade de se manter o direito da humanidade de ir e vir, seja em qual for o território. Se necessário uma ação mais contundente, que seja feita em favorecimento da humanidade. Eu tenho essa percepção também, que com potencial bélico, e ainda mais na Síria, um país fragmentado, onde está a principal base do Estado Islâmico, eu creio que os interesses internacionais, não é? Eles acabam superando o interesse comum de se combater efetivamente de uma maneira bélica, para poder exterminar pelo menos essa base, esse núcleo de poder do Estado Islâmico, porque ele já cooptou milhares de mentes ao redor do mundo, né? E essas pessoas podem agir até por uma iniciativa pessoal, imbuídos de uma causa que eles entendem como justa, né? Que acaba causando essas distorções que nos diminuem como seres humanos, na verdade, né? Porque a gente não consegue compreender, porque ele tem crianças, tem idosos, tem famílias, tem pessoas portadoras de deficiência, e não existe a menor sensibilidade em relação a se fazer vítimas. Se fazem vítimas indistintamente, até pessoas que ali teoricamente até poderiam concordar em parte ou integralmente com a questão do Estado Islâmico. Eu fico lembrando aqui, por outro lado, essa questão da diplomacia internacional, que entre as pérolas da presidente afastada Dilma Rousseff, certa vez está aí na internet, ela disse assim: precisamos negociar com o Estado Islâmico. Ora, senhores, realmente é algo que era melhor não ter ouvido. Só para acrescentar, Zé, esse pessoal não tem rosto, quer dizer, tá misturado realmente no meio da multidão. E não se importa de morrer, é muito difícil conter. Exatamente. Ele já vai preparado para morrer. E que normalmente o que acontece são crimes covardes, né, contra inocentes. A gente via ontem ali, tem uma cena forte, uma pessoa, uma criança morta do lado de uma boneca, coisa assim, absurda, para chocar qualquer um, quer dizer. E só queria fazer uma correção, é Guga Chakra. É o Guga Chakra. Eu falei errado aqui, mas é o Guga Chakra que eu vi, tá trabalhando, ele é correspondente de Nova York na Globo News. Sim, e a Globo News até fazer o crédito aqui, e eu que sou apaixonado por jornalismo, e todos nós compartilhamos esse desejo de informar bem, né? Tentar interpretar da melhor maneira possível, da nossa contribuição, não é? Para que as pessoas reflitam, que a gente torne, faça uma corrente de pensamento para que as coisas se transformem, pelo menos minimamente, né? Uma mudança de atitude ou outra, prestação de serviço. Então o Guga participa de um programa que eu gosto muito, chamado Em Pauta, um jornal incrível, com grandes analistas, é uma espécie de espelho, e aí o Guga Chakra realmente é um grande comentarista, tá aí uma boa referência do jornalismo. Agora vamos saber como é que está a questão de ir e vir, os deslocamentos aqui na região da Baixada Santista, às 7 em ponto no Bom Dia 98, Tiago. Balsas e estradas. Como é que está a situação, Tiago, por favor? Olha, Zé, segundo informações do Twitter, as informações das travessias Santos Guarujá 5 Balsas está com a operação no momento, e o tempo de espera é de 20 minutos, ambos os sentidos. A travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. E a travessia São Sebastião Ilhabelas R, 3 balsas em operação, e o tempo de espera é de 30 minutos. E as informações agora das estradas no sistema Anchieta Imigrantes, a operação
liberação 5x5 está em vigor e o tráfego é normal. E lembrando que a rodovia Padre Manuel da Nóbrega está bloqueada nos 2 sentidos, remoção de rochas e também sob a construção dos viadutos R. Ok, lembrando que hoje tivemos uma baixa aqui na equipe do Bom Dia 98, nosso querido coordenador de produção, responsável pela produção do programa, o Rick Santos, acabou tendo que passar aí pela Santa Casa para uma investigação, procedimento, passou mal, mas aviso aos amigos do Rick, já repercutiu nas redes sociais, que ele me mandou uma mensagem às 3 da manhã, foi para casa, os exames não acusaram nada, então meu grande amigo, nosso parceiro Rick Santos, está aí se restabelecendo, vai descansar um pouquinho no final de semana e logo estará de volta a nossa equipe aqui do Bom Dia 98. Vamos à Praia Grande, acusações contra o prefeito Mourão, Thiago. Exatamente, Zé. Prefeito de Praia Grande é investigado por desapropriar terreno comprado por ele. O Ministério Público Estadual investiga o prefeito de Praia Grande por ter desapropriado parte de um terreno que ele comprou em 2008 na cidade para a Sabesp construir uma estação de tratamento de esgoto no local. O terreno já é alvo de ação judicial na qual a prefeitura de Praia Grande já foi condenada em 2004, quando Mourão também era prefeito, por permitir loteamento clandestino de uma área de preservação permanente, conhecida como a Cacaraú Mirim. Em 2007, um ano antes do prefeito em 2007, um ano antes do prefeito efetuar a compra no terreno por 2,1 milhões, em recurso apresentado pela gestão dele, foi indeferido pela Justiça, que ordenou a recuperação da área. A suspeita é de que o prefeito tenha usado o cargo que ele ocupa pela 4ª vez para obter vantagens pessoais com a área, causando prejuízo aos cofres da cidade. O caso é investigado há cerca de um ano pela promotora Ana Maria Frigério Molinari da Praia Grande, mais recentemente pelo setor de crimes de prefeitos da Procuradoria-Geral da Justiça, onde o Tucano e a mulher dele, Maria del Carmen Padim Mourão, devem prestar depoimentos. Eu sempre fico com o pé atrás nessa época eleitoral quando surgem notícias, mas aí a fonte é fidedigna, Ministério Público Estadual, e se houve realmente um passo do executivo, né, representado pelo prefeito, para benefício próprio, não é isso? Deve ser coibido e investigado. Porém, aí, direito plano de defesa, tanto ao prefeito Mourão e a Maria del Carmen Padim Mourão, a esposa dele, e fica aqui aberto espaço à assessoria do prefeito, da prefeitura de Praia Grande, para se manifestar. Mas de qualquer maneira, um caso que incomoda bastante, né? Esse tipo de coisa, em sendo verdade, não pode acontecer na gestão pública, Flávio. Exatamente, a gente tem cautela aí para poder avaliar esse tipo de coisa, acho que é prematuro, obviamente, está sendo investigado. Me parece que houve uma denúncia de uma vereadora, uma vereadora de oposição aí do prefeito, que denunciou, chegou para ela uma situação até que não era direcionada para isso, e nas investigações chegou a essa possibilidade do terreno ser do prefeito Mourão, e ele estar desapropriando o terreno anos depois para a Sabesp. Ele alega que o terreno já não era mais dele, que foi dele, mas que não é mais dele, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas acho que tem que aguardar para poder apurar aí, para poder fazer essa investigação. Acho muito complicado falar, ainda mais no período próximo à eleição, são levantadas várias situações, mas como o Zé disse, é o Ministério Público Estadual, não é apenas uma situação inicial, é uma questão maior, e eu acho que aí tem que ser realmente aguardado aí as defesas também, obviamente, do próprio prefeito. Jorge? Eu acho que cabe a investigação, cabe o direito de defesa, cabe um aprofundamento sobre o assunto, mas no frigir dos ovos é mais um escândalo político, é mais uma possível e potencial utilização da máquina pública em favorecimento de pessoas físicas. Isso acontece em Praia Grande, em todas as cidades, no país como um todo. A política, infelizmente, está tomada por isso. Ora, por pessoas por denúncias que são infundadas e que não tem não tem a verdade como pano de fundo, mas infelizmente muitas das vezes são fatos verdadeiros e comprovados, né? E o que eu depreendo é o seguinte, porque é o descrédito da classe política que torna esse tipo, claro, a atuação do Ministério Público é sempre bem-vinda. O Ministério Público, ele promoveu um novo senso de justiça, se acaba
colocando tudo às claras, né? Minuciosamente verificado, haja vista a Lava Jato, que é um grande exemplo, né? Que o Ministério Público tem atuado junto aí com a Força Tarefa, Polícia Federal, Receita Federal, isso é desejável. E eu acho que a classe política tem que partir para criar novos paradigmas de governantes, porque esse tipo de suspeita, muito embora às vezes também a justiça não acate, não haja subsídios para que você prossiga com esse tipo de ação, mas nós temos como sempre factíveis, né? E a opinião pública fica mais uma vez de olho em pé também nesse sentido que você colocou, Jorge. Fala, poxa vida, tá vendo? Mais uma, né? Então, mas tudo tem que ser rigorosamente apurado e a luz aos fatos tem que ser dada. No caso de não acatamento por parte da justiça, o encerramento do processo, nós também noticiaremos aqui adequadamente no Bom Dia 98. Quem recebe agora a visita do presidente da CDL Santos Praia, o Nicolau Obeide, que está conosco a partir de agora aqui. Nicolau, hoje você não veio na situação de comentarista, não, veio como presidente da CDL Santos Praia. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa bancada. Bom dia, Zé, bom dia, Flávio, bom dia, doutor Jorge Tadeu e Thiago, e temos aí a Giane, né, também gravando ao vivo. Giana Novaes. Giana Novaes gravando ao vivo aqui pro Facebook. Quem quiser ver na página do Facebook, tá ao vivo agora. E o Rick, né, o nosso Rick lá. Sim, acabei de comentar. Deu um piripaque lá nele, mas ele tá bem, falei com ele ontem, tá tranquilo, só fazendo seus exames. Então, o doutor Jorge, o diagnóstico tá preciso do Nicolau, o piripaque, né? Vem assim no exame, laudo. Tomara que sim, né? Tomara que seja só um piripaque. Eu falei piripaque porque eu também tive né? Isso aí é estresse, excesso de trabalho. Não, digamos que é o eufemismo, né? O popular, mas o piripaque tá por aí, viu? Cuidado. Mas graças a Deus é um piripaque, né? Porque... É um piripaque mesmo. Esse é o melhor dos diagnósticos. Porque excesso de trabalho, viu, doutor? É impressionante, a gente dá os excessos e o corpo reage, com certeza você deve saber bem disso. Isso é uma reação normal do corpo. Eu também fiz esses exames que ele fez e no final, graças a Deus, também não deu nada. Ele fez aqueles exames de enzimas. Ainda bem que temos esses exames, né? Que antecipa e prevê se você vai infartar ou se está tendo infarto. O senhor Jorge deve saber bem melhor do que eu, explicar bem melhor do que o piripaque que eu falei. Então, mas o Rick, como eu já disse, já está em casa, já está recuperado. Os exames não acusaram nada mais importante e assim segue. Nicolau, o que você gostaria de colocar aqui para os nossos ouvintes e principalmente para o Flávio Jordão, que você veio falar com ele pessoalmente? Vai ser no momento da rádio, no momento do ouvidor, ou qual vai ser o momento? Ele já sabe. Ele tá rindo aqui, sugiro que você, com o programa da CDL Santos, sugiro que você consulte o presidente da entidade. Ontem nós tivemos um episódio aqui no Gonzaga lamentável, e até reitero solicitação aqui ao nosso ouvidor público. É um sujeito que anda, e ele estava agora de manhã também, viu, o Flávio, e é um sujeito que ele é esquizofrênico, ele já esteve agredindo pessoas, ele era mais magro, interessante que depois ele foi, me deram os detalhes dele, ele andava agredindo pessoas pela praia, andava esquizofrênico todo, como qualquer tipo de esquizofrênico, o doutor Jorge Tadeu deve saber bem disso, ele cisma com as pessoas e vai para cima para agredir, principalmente pessoas de idade. E ele estava andando uma época aí, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, pela praia, agredia as pessoas do nada, simplesmente cismava que as pessoas estavam perseguindo. E agora ele está ali pela região da Praça Independência, pelo Gonzaga, e ontem ele tentou agredir uma senhora, acionaram a polícia militar que estava na Praça Independência, e ele foi detido, detido com as mãos para trás, e a população vai passando, não sabe o que é, as pessoas vão repudiando, as pessoas vão perguntando, e assim foi ocorrendo, e eu estava por ali, me apresentei como presidente da CDL e falei com os policiais militares, muito educados, pessoas muito prestativas, mantiveram ele preso, enquanto eu liguei para a secretária Rosana Russo, ela me notificou que aquilo era um problema de doença mental, que seria um problema de saúde e não um problema social, mas que ela iria acionar o SAMU. Acionou o SAMU, acredito que sim, né? Ela me disse isso. Eu aguardei por 1 hora, esse SAMU não chegou,
e ele detido ali, parado, e as pessoas passando, e as pessoas criticando, e as pessoas, infelizmente, a população, ela é muito crítica nesse sentido, né? A população quer que resolva-se um problema, mas a população também não tem, fica com pena do sujeito. Ele parado, simplesmente, os policiais militares em volta. Uma hora depois liguei para o Flávio Jordão, falei com ele e liguei de novo para a secretária Rosana. Ela falou que já tinha ligado para o SAMU, que ela ia reiterar. Liguei para o Flávio, pedi para ligar para o secretário Calvo, Marcos Calvo, acredito que tenha ligado, né? E mais uma hora posterior o SAMU não chegou. Passei até uma mensagem para você. E aí o policial militar me falou que precisaria liberá-la, porque não tinha mais o que fazer, não poderia ficar 2 horas ali parado com esse sujeito. Bom, resumindo, esse sujeito foi liberado. Ele está zanzando de novo pelo Gonzaga. Esse sujeito, ele rouba coisas, né? Esses dias nós temos umas placas que nós colocamos ali no canteiro central, inclusive em parceria com a prefeitura, a CDL Santos Praia colocou várias placas, o pessoal não atravessando o canteiro, e aquelas placas, elas se tornam até uma arma perigosa, porque elas são de ferro com uma ponta, né? Um espeto. Deixa eu fazer uma pergunta só, Nicolau. Ele também agride professor de musculação da academia, pessoa de 2 metros de altura. Então, é só para deixar claro que a gente tem que separar sem vergonhice de loucura, né? A gente tem que analisar. Ele pode ser diagnosticado esquizofrênico, mas que ele tem algum nível de capacidade de julgamento para ser um covarde a ponto só atacar idosos, ele tem. Então, eu acho que além de qualificar se ele tem algum distúrbio psiquiátrico ou não, esse distúrbio tem que ser quantificado para poder saber o que tem de ato doloso e o que tem de realmente distúrbio de julgamento, porque se ele tem distúrbio de julgamento, ele não diferenciaria uma velhinha de um jogador de basquete de 2,10 metros, né? Lógico, ele tem medo, né? Agora, o que eu queria só questionar, e gostaria de um esclarecimento aqui do ouvidor, que eu sei que ele tem que ouvir, né? Ele é o ouvidor. Infelizmente o SAMU, se fosse uma emergência, algo 2 horas, e outra coisa, eu deixei o porteiro lá de plantão, o rondante, não chegou o SAMU até hoje às 7h15 da manhã, ou seja, não vai chegar mais. Então eu gostaria de saber o que acontece com o sistema de saúde, né, com o SAMU, e por que isso acontece. Porque as pessoas reclamam, é recorrente aqui na rádio, nós recebemos reclamações pelo WhatsApp, só que eu senti na pele ontem isso. E esse sujeito, ele estava tomando café agora de manhã, ali em frente à banca de jornal, no Bartons, onde muita gente conhece, e ele estava zanzando por ali, gritando e andando pela rua. Então esse sujeito tem que ser detido, ou como o doutor Jorge Tadeu falou, ou detido pela polícia, ou detido pelo SAMU, ou levado a um sanatório, a um NAPS. De alguma forma é um sujeito que não pode permanecer no meio da sociedade. Não é um morador de rua, simplesmente ele é um morador de rua, mas ele é uma pessoa agressiva. Então, o pessoal do Podtáxi aqui, ouvindo o programa, até obrigado pela audiência aqui no Gonzaga, diz assim que eles o conhecem, chamam de louco do Gonzaga, e nós taxistas aqui do ponto da Marechal Deodoro já tivemos que contê-lo. Eles entendem que ele faz isso para coagir a darem dinheiro para ele, principalmente idosos. Isso podemos perceber. Bem dito, sem vergonhice de loucura. Muito bem colocado, parabéns. É um taxista que não se identificou, não é? O César, taxista do ponto aqui da Marechal Deodoro. Então, Nicolau, primeiro que eu tô tão indignado quanto você com relação a essa história, essa situação. Tanto quanto a Rosana Russo, secretária de Ciência Social, também está. Ontem, como você mobilizou todo mundo, você acabou me ligando, acabou ligando para ela também. Eu liguei para o secretário Calvo, pedi providências. Foram tomadas as atitudes que deveriam ser sido tomadas, mas nada aconteceu. Então, a Rosana ontem me ligou brava, não comigo, mas com a situação. Ela tentou falar por diversas vezes com o setor de cuida dessa parte mental aí da Secretaria de Saúde, para poder resolver esse problema. É bom lembrar que essa ação é uma ação integrada, da prefeitura, que é uma ação da assistência social, com a guarda municipal e com a Secretaria de Saúde,
para conseguir resolver este problema. E ontem nós não tivemos êxito. Então está sendo apurado essa situação. Por que o SAMU não foi? Se houve o chamamento, se não tivesse, não conseguimos falar, não conseguimos ter contato, é uma situação. Agora, foi chamado e não apareceu. A gente quer saber o porquê, se eles priorizaram. A gente já fez ontem já fizemos essa conversa com o Calvo, com o secretário Marcos Calvo de Saúde, para que seja apurado com rigor essa situação, porque é inadmissível. Para mim, devem ter, isso aí na verdade eu estou colocando aqui sem ter a propriedade, mas talvez minimizar o fato. Uma situação pequena, isolada, enfim, nós temos outras prioridades. Tô eu falando aqui, Flávio, não estou falando que tenha acontecido isso, pode ter outros motivos que levaram a essa situação, mas nós estamos indignados também. Nós precisamos provocar um olhar também mais forte com relação a esse problema, não só com relação a esse caso desse rapaz aí que o Zé colocou, como que o pessoal colocou do Gonzaga, enfim, mas como um todo nós temos diversos moradores de rua, isso vem se acentuando e nós precisamos conter esse tipo de população. A gente sabe que é uma situação ruim para a cidade, é ruim para a pessoa que está na rua, e nós precisamos fazer uma política mais forte, mais ostensiva com relação a isso. O Nicolau é uma das pessoas que mais luta por isso, entende que é uma necessidade, é uma obrigação da prefeitura fazer isso e não deixar que essas pessoas fiquem na rua. A gente sempre tem um discurso de que a prefeitura dá as condições para que esse morador possa sair da rua, para que ele possa ir para um outro local, mas muitas vezes esse morador também não tem a intenção e o interesse de sair das ruas. Ele não quer ter um regramento, ele não quer ter alguma coisa que faça com que ele passe a ter regras dentro de um equipamento público. Os equipamentos existem, foram ampliados, vagas existem, falta a vontade de querer sair da rua. Agora, essa questão aí já passa do ponto, porque existe agressão física e aí se acentua, porque normalmente a gente encontra esses moradores de rua, muitas vezes são pacatos, alguns deles são pacatos, são tranquilos. Agora esse aqui tem uma situação totalmente atípica, não é a primeira vez, não foi um surto que ele teve ali, e me preocupa numa situação maior, mais trágica, de repente acontecendo alguma coisa mais séria com alguma pessoa. Então, nós estamos trabalhando isso, Nicolau, assim, essa questão que você levantou ontem foi extremamente importante pra gente apurar também, vai ser aberta uma sindicância, por que não chegou esse SAMU no local. E eu volto a dizer, para mim, minimizar o problema. Agora nós temos que apurar para saber se foi realmente isso. E mais alguma coisa a acrescentar, Nicolau? Acho que já esgotamos o assunto, mas vai mais além a questão dos moradores de rua, né? O tratamento desse tema. Hoje em dia tem que ser encarado com muita seriedade na cidade, que é algo que vem crescendo. Eu deixo aqui, Zé, eu não vou acrescentar, porque senão vai ficar um assunto muito redundante. E particular também. E eu vou acrescentar o seguinte: eu faço uma pergunta àqueles que defendem o direito de ir e vir, como que não é de ir e vir, no meu entender, é de ficar, que nem colocar um colchão de casal na frente de uma loja americana e passar o dia inteiro deitado lá, ou como uma mulher com cadeira de rodas, que ela não é cadeirante, que ela levanta e anda normalmente, mas ela se finge de cadeirante para poder arrecadar dinheiro. E eu faço uma pergunta a essas pessoas que defendem esse direito, que se fossem seu pai ou sua mãe, vocês deixariam essa pessoa ali, mesmo ela querendo ficar ali? Então essa pergunta que eu deixo no ar e pergunto aos nossos ouvintes, porque esse direito eu acho que tem um limite. Ou será que essas pessoas têm discernimento, quem é dependente químico, de droga ou de álcool, discernimento para saber se elas querem ser ajudadas ou não? Então eu deixo aqui também a pergunta às nossas autoridades, aqueles que criaram essa lei, esse direito de ficar ou não no local, se essa é a solução, se não é a degradação dessas pessoas. E vamos em frente com o nosso Bom Dia 98. Quero falar da Design Gallery, a Design Gallery, comandada pelo nosso grande amigo, comentarista do programa, o João Vilela. Tem realmente muitas referências de mercado, tanto que é pela 6ª vez consecutiva eleita a Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. Em relação ao Design Gallery, tem lista de casamento, chabari, chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. Novidade todo dia, várias faixas de preço, sempre tem um presente bacana para você na Design Gallery. E por mais que você ache surpreendente, tem artigos que podem agradar os pais no Dia dos Pais que está chegando. Então faça uma visita à Design Gallery, Rua Azevedo Sodré 3, próxima Avenida Conselheiro Neves, Avenida Marcial Deodoro 98 no Gonzaga. E eu quero lembrar que nós estamos ao vivo agora nesse momento no Facebook, a página do nosso programa, do nosso jornal,
facebook.com/Bom Dia 98. Na bancada, o ouvidor público municipal de Santos, o Flávio Jordão, e o médico Jorge Tadeu. Tivemos também a participação do presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, que vai permanecer conosco ao longo do programa. Eu agora queria também, Flávio, questionar uma manchete, informar e dar repercussão, a devida repercussão a uma das manchetes hoje do jornal A Tribuna, que é a definição do gestor do Hospital dos Estivadores. O Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi selecionado para gerenciar o complexo Hospital dos Estivadores em Santos, e com muitos questionamentos, né? Metade das organizações sociais da disputa foi desclassificada ontem. Na avaliação, o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz atingiu 63 dos 100 pontos possíveis, e a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, ABCC, 55, mesmo com um valor de atuação inferior. E como é que você encara esse resultado? Não posso deixar de fazer o registro que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é uma referência, né? Em São Paulo, e hoje vem para ocupar esse lugar na gestão do Hospital Oswaldo Cruz, aguardado o prazo regulamentar para recursos. Como é que você entende essa escolha? Acho excepcional, muito bom. É mais uma etapa que está sendo cumprida aí nesse processo. A primeira foi da entrega do prédio físico, né, da estrutura física do prédio, totalmente reformado e numa estrutura muito boa. Agora essa segunda etapa, que era a escolha do gestor, né, do hospital, que também é muito importante, e vejo assim como munícipe também uma excelente uma notícia para a cidade. É um hospital de referência, um hospital de grande porte, e que vai trazer muita qualidade aqui para o serviço. A gente espera. Óbvio que existirá uma fiscalização muito forte da prefeitura também. Bom lembrar que o Zé acabou de colocar, existe ainda o período de recursos ainda, né, das outras entidades, outras organizações sociais que ficaram atrás, podem ainda recorrer desse processo, mas eu entendo aí, como eu coloquei como munícipe também, que foi uma grande conquista aí para a cidade. Foi só para colocar aqui os valores que ficaram definidos, um valor de quase 70 milhões de reais por ano, 68, abaixo daquela previsão aí que a gente tinha dos 100 milhões por ano, nessa abertura de propostas. A proposta do Hospital dos Estivadores ficou em 68 milhões de reais por ano. Jorge. Só é importante lembrar a todos e destacar aqui junto com o comentário do Flávio, que na verdade é uma fundação, né, uma OS vinculada ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Não é uma filial do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, bem claro, na cidade. Se você ficar claro, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele tem por trás dele uma fundação, que é uma organização social, e que até para manter o caráter de filantropia, que traz N benefícios tributários no Hospital de São Paulo, eles têm que trabalhar contrapartidas sociais. Isso acontece com todos os hospitais filantrópicos, com o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, todos os que nós conhecemos que estão na mídia e na moda, né? Eles têm uma OS que faz esse tipo de contrapartida. Exemplo, o Oswaldo Cruz administra policlínicas e pronto-socorros na Grande São Paulo, agora assumiu essa fundação, esse atendimento dos estivadores. O Einstein também tem lá no Mboimirim um trabalho social. Então, o que é muito legal de tudo isso é a metodologia, a intenção, a estrutura organizacional de um gigante da saúde privada, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sendo trazida para a máquina pública de assistência à saúde da nossa cidade. Isso é excelente. No mínimo, nós podemos contar com a qualidade moral e organizacional das entidades alemãs. Isso vai somar bastante, mas temos que lembrar que a estrutura assistencial, ela vai ser proporcional à disponibilidade de verba que a nossa região tem, né? E a gente espera que com esse valor que foi fechado, a gente tenha uma assistência digna, eficiente e de resultados para a população. Pois não, Flávio? Não, só para explicar esse critério, né? São 100 pontos disponíveis para o critério, 30% no valor e 70% no critério técnico. Então, para chegar a esses 63 pontos que eles foram atingidos,
o presidente até da comissão da seleção, ele disse que na avaliação dessa comissão o mais importante é o serviço prestado até em cima do próprio valor, não adianta só o valor. E o que pesou foi a experiência que o hospital, que essa organização social ligada ao hospital tem na área hospitalar. Isso pesou bastante e eles e me parece aí que ficaram todos satisfeitos, porque como o Jorge colocou, é uma referência aí da iniciativa privada, Hospital do Oswaldo Cruz. A publicação do resultado está no Diário Oficial de Santos de hoje. As entidades têm 5 dias úteis, de segunda até a próxima sexta-feira, para recorrer da decisão. Metade das OS inscritas para o processo de seleção acabaram desclassificadas, porque as propostas continham a possível contratação de médicos em regime de pessoa jurídica PJ, prática chamada popularmente de quarteirização. Bom, agora tem uma pergunta do ouvinte. Tiago, por favor, vamos aí também dar voz aos nossos ouvintes, justamente sobre esse tema que estamos abordando agora. Olha só, Zé, a participação da Sandra Alonso da Aparecida faz a seguinte pergunta: bom dia, de onde virão esses recursos para pagar o Hospital Oswaldo Cruz? Abraços a todos. Então, nesse primeiro ano, o SUS, ele não efetiva nenhum convênio com a prefeitura com o hospital fechado, ele precisa estar com o hospital em andamento. Então, para esse ano, nós estamos ainda buscando recursos do governo federal. Nós, que eu falo, porque eu faço parte da prefeitura, né? Como a gente fala aqui, sou ouvidor da prefeitura, mas o prefeito já conseguiu recurso do governo do estado, 11 milhões para que a gente possa dar início. Faltam mais 15 milhões que está sendo trabalhado junto ao governo federal. Já tem algumas emendas parlamentares também de custeio de alguns deputados federais também que ajudarão nesse custeio desse hospital nesse primeiro ano. Nós ainda temos a implementação, a finalização do hospital na parte de estrutura de mobiliário, enfim, de equipamentos, de outras situações, e o início da gestão, que deve acontecer nos próximos 2 meses, provavelmente. Então nós teremos aí talvez uns 3 meses de hospital nesse ano, e ainda precisa desse recurso para esse ano, e no ano que vem está assegurado, até porque vai existir um convênio, e é importante que seja sensibilizado também o governo federal, justamente porque vai ser um hospital metropolitano. A gente sempre fala aqui, serão 223 leitos para a região, para a Baixada Santista como um todo, vai desafogar bastante a Santa Casa, e vai ter aí uma ajuda muito grande aí para os munícipes aqui da Baixada toda. Então é importante que o governo federal se sensibilize e aporte esse recurso urgentemente no Hospital dos Estivadores. Se não tiver o recurso do Hospital do governo federal, óbvio que o prefeito vai arrumar alguma maneira de conseguir esse recurso, como já conseguiu a metade dele. E, Flávia, é importante também lembrar que à frente da Secretaria de Saúde, a gente conta com um profissional extremamente qualificado, que é o Dr. Marcos Calvo. Eu tive orgulho de ser aluno dele na faculdade, na área de saúde pública. Ele é muito capacitado para esse trabalho e além disso, é importante também os ouvintes entenderem como é que funciona uma parte desse custeio, né? É muito importante, e certamente o Dr. Marcos Calvo já trabalha isso há anos na nossa cidade, que eu acompanhei quando eu estava na Santa Casa, que a saúde da cidade seja vinculada ao que o SUS chama de redes, né? Então, a rede cegonha, rede de urgência e emergência, a rede de atendimento oncológico, que são linhas de custeio do governo federal para a saúde. Essas redes, elas acabam provendo um aporte financeiro mensal grande e que ajuda sensivelmente no custeio assistencial. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma rede chamada Rede Urgência e Emergência, que ela tem regras para funcionar, ela tem uma estrutura física pré-determinada, é um modelo de atendimento em urgência e emergência, clínica e cirúrgica, que a cidade tem que montar uma estrutura que atenda a isso. A Santa Casa tem uma parceria com a Prefeitura de Santos nessa RUE, que é a Rede de Urgência e Emergência, e isso confere uma verba empacotada do governo federal para o município, e essa verba custeia a estrutura. Então, quanto mais o governo municipal assinar esses convênios federais de redes, mais fica garantido a sustentabilidade econômica do equipamento. A vinda dos recursos para custeio, como até o Flávio pontuou aqui, necessita do hospital com as portas abertas para efetivar esses convênios. Então, temos esse impasse ainda, a busca de verbas,
que está sendo conduzida até pelos deputados federais da região, junto ao governo federal. Vamos aguardar um desfecho aí positivo e que as verbas possam custear as operações do Hospital dos Estivadores, um equipamento muito importante para a saúde da nossa região, não só da cidade. É importante também lembrar aqui, tem uma notícia boa que saiu, que terminou a greve no Hospital de Cubatão. Isso também a gente vem falando bastante aqui com relação a esse problema, então uma notícia importante. Houve aí uma sensibilização aí da próprio governo do estado também, que aportou recurso. Ontem o secretário da Casa Civil, Samuel Moreira, teve com o deputado Paulo Correia e também a prefeita, e acabaram conseguindo aí o recurso para acabar com essa greve. APO Planos Odontológicos Empresariais, referência e benefícios para seus funcionários. São mais de 200 dentistas credenciados na região. É um plano que fica disponível para a empresa. Você pode consultar a APO, desde que você tenha uma pessoa jurídica com pelo menos 3 funcionários registrados, né? Quer dizer, uma empresa pequena, você pode fazer uso da APO, e as grandes empresas também já são clientes da APO. Até falo com o Saad da APO, falo, Jorge, é aquela coisa de com 500 que eu te direi quem és, né? Então, os clientes da APO Planos Odontológicos Empresariais falam muito da qualidade da empresa, como o Grupo Mendes, a Unimed, a Santa Casa Saúde, que tem parceria, o Grupo Rodrimar, a Transbrasa, a Tribuna, o Grupo Santa Cecília toda, a Unisanta e muitos outros aí já assinaram o plano para os seus funcionários da APO Planos Odontológicos Empresariais. Você pode fazer isso também. Conheça mais sobre a APO ligando pelo 21044000 ou acesse apodonto.com.br. A APO é certificada pelo ISO 9001 em todos os seus departamentos. Vou repetir o telefone, contato da APO Planos Odontológicos Empresariais, 21044000, apodonto.com.br. 7h32, vamos para o intervalo. Bom Dia 98 volta já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta aqui no Bom Dia 98, sexta-feira, dia 15 de julho de 2016. Hoje da bancada temos os comentaristas Flávio Jordão, Jorge Tadeu, aqui Zé Torquato, na produção a Giana Novaes, também estreando aqui no time do Bom Dia 98. Hoje o Rick Santos aí em repouso em casa, né? Pois um pequeno susto. O Maxwell Rodrigues, que é nosso comentarista, disse que ele ficou assim por causa da desclassificação do São Paulo, né? Mas acredito que aqui tem pessoas que têm um risco maior de terem passado mal por causa disso, inclusive o próprio Maxwell. Certo, Flávio Jordão? Certo, Thiago Ferraz? Certo. Então, e o programa também é aberto à participação dos nossos ouvintes, evidentemente, Thiago. Vamos divulgar os nossos canais de comunicação. Olha, Zé, através do nosso WhatsApp 997829970, pelo telefone também 3284-1100, ou também através do facebook.com/Bom Dia 98. Aliás, você pode assistir a transmissão do programa também através do Face. Ok, e como eu disse que hoje é um dia especial, né? Tinha até aquela música, né? Thank God It's Friday, né? Até que enfim é sexta-feira. Muita gente comemora, então vou dar aí um plus para sua sexta-feira hoje, acabando o expediente, evidentemente. Aí começa, né? A você ter à disposição a Black Jaw, a partir das 18 horas, uma choperia aí de muita classe, muita categoria, com muitas opções bacanas para você. Inclusive, eles fizeram questão de reformular o cardápio com várias opções espetaculares para você, gastronomia de qualidade, também integrando aí, até fazendo par com aquele chopp, aquela caneca a 40 graus negativos, uma excelente carta de vinhos, os drinks mais consagrados do mundo, mais conhecidos, alguns que são criados pela própria equipe da Black Jaw. Tudo isso você pode usufruir diariamente das 6 da tarde em diante até as 2 da manhã, mais ou menos, na Black Jaw Choperia, que tem mais uma comodidade: estacionamento para clientes gratuito lá no Mendes Convention Center. E você tem na Black Jaw Choperia hoje mais uma apresentação de música ao vivo, pop rock nacional e internacional, hoje no dia julho, com a Gurvan, banda Gurvan, hoje se apresentando na Black Jaw, que também é disponível para sua festa, sua confraternização. Francisco Glicério 206 no Gonzaga, em Santos, telefone 3228-7570. Black Jaw Choperia, também parceira aqui do Bom Dia 98. Vamos falar de saúde? Em Dia com a Saúde.
Hoje, com a presença do médico Jorge Tadeu, agora está na hora de recolocar o jaleco, evidentemente que aumenta o picture, né? O doutor Jorge não transita de jaleco na rua, mas hoje então, mas fica esse retrato, essa figura de pensamento pra gente poder aqui colocar o nosso quadro de saúde, que tem um tema muito sério, que já foi debatido essa semana, mas hoje temos um médico para poder nos ajudar e comentar essa questão, que não é de saúde, não é só de saúde, tem também um viés comportamental importante. Quando nós soubemos aí por uma divulgação divulgada pela coordenação do GAPA Baixada Santista, Grupo de Apoio e Prevenção, a AIDS, nós tivemos aí informada a incidência de até 5 novos casos por semana de HIV aqui na nossa cidade. Por isso, trouxemos mais uma vez à baila essa questão com o doutor Jorge Tadeu. O crescimento da contaminação, doutor, pelo HIV, e no país tem aumentado. A média chega até 5 casos de contaminação detectados por semana aqui em Santos, não é? São números extremamente preocupantes. O que fazer? Esse é um assunto recorrente, né? Que eu acho que ele não pode sair da pauta e às vezes ele fica em segundo plano por uma série de fatores. A AIDS é uma realidade aí que já assombra a sociedade como um todo há 3 décadas, né? E hoje são mais de 30 milhões, quase 40 milhões de pessoas contaminadas no mundo, né? Desses 40 milhões, perto de 700 mil pessoas estão no Brasil e sabe-se que estima-se que apenas metade tenha conhecimento de que são portadores do vírus. O que assusta, especificamente no Brasil e na nossa região, é a retomada do crescimento dentro de uma faixa etária específica, que é a faixa etária dos 15 aos 24 anos. Estendendo um pouquinho dos 15 aos 29, ou seja, é a nossa população jovem. Isso aí está um pouco relacionado com a sensação de que a AIDS é uma doença controlável, de que a utilização dos medicamentos permite que você conviva sem nenhum risco de morte. Isso provoca uma menor preocupação com o risco de contaminação e, consequentemente, uma maior exposição ao contágio pelo vírus através de relações sexuais sem proteção. Lembrar que o fator de contaminação também mudou bastante, né? No início da epidemia, o fator de contaminação estava relacionado ao compartilhamento de agulhas, às transfusões sanguíneas, lembrando, né? Lembremos as pessoas portadoras de hemofilia que faziam transfusões constantes e que foram contaminadas porque não havia método para identificar o HIV no sangue do sangue doado, né? E hoje isso praticamente é zero. Todos os bancos de sangue fazem testes extremamente precisos para a detecção do vírus. E hoje a coisa está mais focalizada na relação sexual sem proteção, muito mais do que na contaminação por droga, né? Relações sexuais de todos os tipos, tanto homo quanto heterossexuais, sem proteção, e na população jovem, uma população que parece estar alheia aos riscos dessa doença, e essa alienação aos riscos da doença certamente é a causa a causa e vai comprometer a sociedade no médio e longo prazo. Agora, informação, eu entendo que não falta informação na mídia, eu entendo assim, não é? O método de contágio da AIDS, ele é amplamente difundido, mas eu entendo que talvez muitas pessoas encarem hoje a AIDS como uma doença crônica e não mais fatal. Pode ser até que a letalidade tenha diminuído, mas é uma doença que ainda não tem cura, e nunca é bom você trazer agentes no seu corpo que pode trazer algum dano à sua saúde, que podem evoluir para a morte também. Sem dúvida, Zé e ouvintes, na verdade a informação existe. O que eu particularmente percebo do ponto de vista técnico é que existe progressivamente existe uma atenuação da sensação de gravidade com a informação. Eu vou dar um exemplo clássico. Todas as pessoas sabem do Magic Johnson,
todos falam do caso do Magic Johnson. O Magic Johnson é um sujeito curado, né? Ele é portador do vírus HIV, mas ele não tem manifestação da doença, ele não tem multiplicação do vírus, etc, etc. E isso acaba virando um case, um paradigma, né? O sujeito pensa da seguinte maneira, fala, se o Magic Johnson conseguiu curar, eu também. Então começa a dar uma sensação de que a doença é curável, né? Então não é a falta de informação, é uma sensação de que você pode conviver com isso melhor. Isso é natural no movimento. O prolongamento da história faz com que a gente tenha essa sensação. Eu vou dar um exemplo, um paralelo, acho que vai ficar bem claro para todos os ouvintes. Hoje nós temos uma sensação de segurança na rua, baseada em critérios diferentes de 30 anos atrás. Por quê? Porque hoje nós devemos nos acostumar a guardar o relógio quando anda na rua. A gente cria adaptações que nos fazem nos adequar melhor ao momento. É o que está acontecendo com o HIV. O tempo está passando e ao invés da gente trabalhar só o combate e a prevenção, a gente começa a criar subterfúgios para conviver com isso. E o avanço do tratamento, a diminuição significativa da mortalidade, morre menos de 50% do que morria há 20 anos. A diferença, o sucesso do tratamento aumentou demais, do tratamento no que diz respeito à mortalidade. Continua sendo uma doença sem cura, mas é uma doença que tem mortalidade menor. Todos esses fatores, e que também são informados constantemente, eles trouxeram essa sensação, principalmente para quem? Para aquela população mais jovem, que tem uma menor aversão a risco, que tem uma menor aversão à exposição de problemas e enfrenta isso muito mais como um desafio do que como algo sério. Jorge, no caso de uma relação sexual não protegida, para mim parece evidente que a pessoa deve fazer o teste, ou até muito tempo, às vezes demora muito para manifestar, até às vezes nem se manifesta, a pessoa é soropositiva, mas ainda não é um doente de AIDS. Qual é a recomendação para essas pessoas? E uma vez, temos que falar com as pessoas também que tiveram a infelicidade de ter detectado o HIV. O que você diria para essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, em relação à prevenção, eu acho que a todos os jovens e adultos e de qualquer idade que tiverem uma relação sexual sem a devida proteção, seja uma relação sexual vaginal, como uma relação sexual anal, que busquem fazer o teste. Se você não tem conhecimento do parceiro, se for um encontro casual, numa balada, fazer o teste, porque existem métodos para tentar inibir a disseminação do vírus. Sim. Se isso for detectado. Ou seja, também vale a máxima do diagnóstico precoce. Exatamente, o diagnóstico precoce é fundamental no HIV. E a pessoa que infelizmente sofreu a contaminação e passou a ser positiva para o vírus, eu acho que ficam dois pontos muito importantes. Primeiro, procurar se tratar, procurar ter disciplina no tratamento para que não sofra as consequências da instalação da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a consequência da disseminação do vírus e dos efeitos maléficos desse vírus no organismo, e que também passe a ter a prudência no que diz respeito ao risco de contaminar outras pessoas, porque infelizmente a gente sabe que existem pessoas que geram uma certa revolta por serem portadoras da doença e acabam expondo parceiros e companheiros à contaminação sem informação. É uma doença séria, grave, mas tem aí um diferencial que eu entendo, como muito claro, as pessoas têm que se atentar para isso, que você pode prevenir, dependendo do seu gesto de prevenção, você vai estar livre da contaminação da doença. Então, é aquela máxima que os avós já diziam, que é celebrada também pela ciência. É melhor prevenir do que remediar. É melhor pensar antes do que ter trabalho depois e ter a saúde aí comprometida pro resto da vida. Muito obrigado, doutor Jorge Tadeu Rosa de Oliveira. Pode colocar aquele jaleco imaginário pendurado. Semana que vem teremos mais uma vez o quadro Em Dia com a Saúde. 7h47, hora de ficarmos em dia, agora com o noticiário nacional. Giro Nacional. CCJ rejeita recurso de Cunha e processo de cassação vai ao plenário da Câmara.
Flávio, o Cunha mais uma vez derrotado, o cerco está se fechando, está se tornando irreversível a situação do ex-presidente da Câmara. Mais uma derrota, ele vai querer recorrer ao STF agora, mas provavelmente não vai ter êxito. Em agosto, logo depois aí do recesso, vai ter um recesso até o final de julho. Em agosto, quando tiver quórum, precisa ter 267 votos na Câmara para que ele seja cassado. O novo presidente Rodrigo Maia já se propôs a pautar essa importante matéria aí para caçar o Cunha. Agora ele vai pro STF, a Convenção de Viena, né? O que não falta são fóruns aí para ele buscar a inocência sobre algo que é tácito aí, claro. O que não faltam são provas sobre as atitudes. Eu acho que a sensação que dá é que ele tinha uma tarefa, cumpriu essa tarefa e agora os mísseis foram voltados para cima dele, né? MPF aponta que pedalada fiscal não configure crime comum. E agora, né? Como diria, e agora, José? Porque essa tese do Ministério Público Federal, ele ampara a tese da defesa da presidente Dilma Rousseff. Como é que vai ficar essa situação? Na verdade, ele contradiz o que o Tribunal de Contas está dizendo, todos os pareceres ali dos técnicos, enfim, que aprovaram o impeachment. Isso, em tese, não mexe com o impeachment do Senado, continua normalmente, mas reforça a tese da própria defesa da presidente, do golpe, enfim. Ontem até estava vendo aí no Facebook, já tinha algumas pessoas colocando a Gleisi Hoffmann se posicionando, falando que é um absurdo, que agora tem que ser revisto, e na verdade ele disse que não existiu crime comum, mas ele entende que existe improbidade administrativa nesse processo. O que pode amparar com certeza o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que eu entendo como irreversível. O desespero desse grupo pela perda do projeto de poder que eles tinham é absurdo, e eles vão se agarrar a qualquer coisa nessa tempestade para tentar de alguma maneira reverter um processo que aparentemente parece caminhar para a irreversibilidade. PM do Rio raciona até combustível e projeto das UPPs parou. Então, a PM do Rio, agora o projeto da Unidade de Polícia Pacificadora, que começou muito bem, projeto piloto no Morro Santa Marta, em Botafogo, foi executado com precisão, foi revigorada aquela área. Eu lembro do início das UPPs, nesse início promissor, não é? Que as pessoas voltaram a ocupar as praças, realmente foi um trabalho bem feito, mas que agora está comprometido pela falta de gestão do processo e também por dificuldades políticas, né? Muitas resistências encontradas e agora também agravadas pela falta de infraestrutura para a segurança pública. Olha só, parece uma pedra de mau gosto, né? Para o Rio de Janeiro, que tem como demanda das mais importantes a questão da segurança. E agora a PM do Rio fica até sem combustível para fazer a sua atuação, a sua prevenção e também coibir o crime no Rio de Janeiro. Realmente é algo que nos preocupa bastante. O Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro está quebrado, a gente sabe disso, e isso é notícia em qualquer lugar. E o que a gente fica apreensivo é com relação a esse aumento da criminalidade. Os índices mostram isso, mostram um crescimento da criminalidade, e quando você tinha ali essas unidades de polícia pacificadora que ajudavam nesse combate ao crime, está sendo aí travado, porque teve eles contingenciaram acho que 32% do orçamento. Sim, eles eram de 7 bi, foi para perdeu acho que 2 bi 200 de investimento, ou seja, realmente significativo aí esse aporte financeiro aí que foi retirado, e o que vai causar, nós estamos nas portas de uma Olimpíada, como a gente colocou, qual é a segurança que vai ser dada nesse sentido. A gente sabe que vai ter as Forças Armadas ajudando, mas é muito preocupante essa questão aí dessa falta de condição do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Eu lembro que o projeto das UPPs, ele foi um pontapé inicial para se coibir a questão da violência nas comunidades, mas que também abrisse espaço para o poder público, até em áreas que eram áreas dominadas, né, pelos bandidos, que o poder público pudesse entrar, mas isso não aconteceu. E também pecou pela falta da cultura dos policiais de lidar com essas comunidades. Não houve devido preparo do policial para lidar com as comunidades e vice-versa também. Não foi feito um processo educativo de integração eficiente para que o projeto ele prosseguisse. Sim, Zé, e eu acho que também falta um pouco de... Eu escutei uma frase muito legal essa semana numa palestra sobre empreendedorismo, que o empreendedorismo moderno
ele não planeja, ele se prepara. E eu acho que é uma frase pra gente analisar, por exemplo, essa questão do PP. Não existe uma preparação, existe um planejamento. Olha, vamos trabalhar as comunidades pequenas. Que era uma ideia boa, mas agora está comprometida. Agora, qual foi a preparação que houve para migrar esse projeto de uma comunidade de 10 mil pessoas para uma comunidade de 1 milhão ou de 600 mil, como foi a questão do Complexo do Alemão? Eu não sei os números certos de população, mas nós estamos falando de lidar com coisas que são 10, 20 vezes maiores. Essa falta de preparação está começando a escancarar. Enquanto estava cuidando de comunidades menores, o efeito daquele planejamento funcionou. Quando você ampliou para verdadeiras cidades do crime, para coisas gigantescas, você não conseguiu o mesmo resultado. E agora esbarra-se numa limitação financeira, numa limitação orçamentária. Eu somente, realmente, como cidadão, como brasileiro, eu espero que alguma atitude seja tomada antes de que o Brasil migre para o terrorismo. O Brasil, o Estado de São Paulo já está sofrendo atos de extrema capacidade bélica de assalto a empresas seguradoras de dinheiro e de objetos de valor. E agora a gente tem essa questão do crime organizado no Rio de Janeiro cada vez mais soberano naquela região. Eu espero que isso seja, antes de uma tragédia maior, a gente faça alguma coisa. Então, e tem outro poder paralelo também, que é o das milícias. Isso. Quem assistiu o Tropa de Elite 2, eu que conheço bem ali a região da Zona Oeste, ali de Jacarepaguá, cheguei a morar lá em Jacarepaguá, não exatamente nessas localidades, mas ali era no Lago do Tanque. Eu que morei no Rio lembro bem, o pessoal que conhece o Rio ali, aquela região sabe, não é? Então, ali tem outro conjunto ali no Lago do Anil. Anil também fica em Jacarepaguá. Uma área populosa, não é nem sequer, tem favela perto, mas não é o que predomina, não é a subhabitação, é uma área urbana como qualquer outra. E os integrantes da Força Nacional, eles estavam com problemas de repasses de verbas, estavam dormindo no chão, e agora, de repente, para falar com os parentes, eles não têm nem internet, porque a milícia proibiu, vetou o uso da instalação de internet, a instalação de estrutura para que eles tivessem internet no próprio conjunto de da Força Nacional de Segurança. Espera aí, né? Para o mundo que eu quero descer, né? E assim, qual é a diferença do traficante pro miliciano? Nenhuma. Um é jogador do Real Madrid, outro é jogador do Atlético de Madrid. Não tem diferença nenhuma. Os dois estão jogando o mesmo esporte. Leviano, contra a sociedade e criminoso. E a gente não vê ações mais contundentes. O PP funcionou para resolver comunidades menores. Ações desse tamanho precisam ser ações paramilitares, muito organizadas, e que acabem com isso de uma vez por todas. Vamos em frente com o nosso Bom Dia 98. Tem mais uma notícia aí para fechar o giro. Em avaliação de aeroportos brasileiros, aeroporto entrada dos Jogos Olímpicos, Galeão tem a pior nota. Engraçado que hoje o Galeão é chamado Tom Jobim, não é? E o Tom Jobim, certa vez perguntaram para ele assim, em termos de ditadura, de dificuldades, perguntaram para ele, qual é a saída do Brasil? Tom Jobim, ele falou, aeroporto do Galeão. E agora o Galeão aí não faz jus ao nome do nosso grande compositor e poeta, que aliás vai ser o homenageado do Santos Jazz Festival. Tiveram aqui o Jamil e a Denise Covas ontem falando do processo, mas é uma realidade, não é? A defasagem dos aeroportos brasileiros em relação aos principais aeroportos que são modelos no mundo. Mais uma notícia triste, a gente vê a falta de planejamento realmente para essa Olimpíada, mais uma situação ruim para o país, principalmente para o Rio de Janeiro. Bom lembrar que o Galeão foi privatizado em 2014, ele foi privatizado e ele vem em queda dentro desse ranking que o Ministério dos Transportes faz, ele vem caindo ano a ano e bateu essa nota mais baixa nesse momento, sendo privatizado. Até um contrassenso, que normalmente a gente imagina que quando se privatiza ele melhora, né? Nesse caso está sendo ao contrário. Por exemplo, o Santos Dumont, que é o outro aeroporto do Rio, que não é privatizado, é Infraero que toca, ele tem uma nota bem melhor que a do Galeão. Então fica essa surpresa aí. E é importante lembrar que existe também uma queda significativa no número de voos, no número de escalas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Recentemente eu tive a infelicidade de, por uma questão meteorológica,
eu estava voltando de uma viagem, ela foi desviada para o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, uma viagem que chegaria no aeroporto de Guarulhos, e eu fiquei impressionado que no terminal internacional, em 4 horas que eu permaneci lá aguardando a solução do problema, chegaram 3 ou 4 voos, não chegou absolutamente nada, num período matutino de um dia de semana. Então, além da questão talvez da estruturação da privatização, existe um problema de queda do volume de utilização. A indústria do turismo brasileiro sofre com isso, né? A gente sabe que cidades como Paris e Nova York têm um número de turistas visitantes por ano superior ao Brasil inteiro. Uma cidade tem maior demanda de turismo do que um país inteiro. Então, realmente, isso uma hora ia apontar aí na qualidade do serviço, porque se não há volume, se não há demanda, não há giro, o serviço vai ficar comprometido. 7h58, encerramos o Giro Nacional e agora a participação do nosso ouvinte, Tiago. Olha, Zé, participação do nosso ouvinte através do nosso WhatsApp. Aliás, você pode participar mandando também a sua mensagem pra gente no 997829970. A participação, Zé, é do nosso ouvinte aqui, o Edmilson do Jardim São Manuel. Ele diz assim: bom dia, há uns 4 dias atrás houve um rompimento de um cano aqui no caminho da União, demoraram 2 dias para consertar e depois disso o caminho ficou sem água, uma pressão muito baixa que não chega nem nas casas. Ele diz que ligou várias vezes na Sabesp e enfim, ela informa que está tudo normal, a pressão é muito baixa que não dá nem para lavar louça. Então a participação do Edmilson pedindo aí um help da Sabesp, né, Zé? É isso aí, a Sabesp se manifeste, está aqui à disposição com a nossa produção, a reclamação do ouvinte Edmilson, que realmente está aí contrariado com essa situação, não é para menos, às 7h59. Vamos já para o intervalo comercial aqui no Bom Dia 98, mas antes tem o recado da churrascaria Tertúlia, a Tertúlia que todo mundo já conhece. Mais outra dica para sexta-feira, o almoço daqui a pouquinho, 54,90 o rodízio, o jantar também 54,90, fim de semana 79,90, bem como nos feriados e datas especiais, para você saborear toda a qualidade lá da churrascaria Tertúlia, que todo mundo já conhece, quem vem de fora de Santos sempre retorna, não é? E a churrascaria Tertúlia é sempre mais do que um desejo, não é? Realmente é um prazer você saborear as carnes nobres escolhidas com todo critério. O atendimento é de primeira linha, numa localização sensacional que eu adoro, na Ponta da Praia em Santos. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu de Guzmão 187, telefone 3261-1641. No site é o churrascariatertulia.com.br. Grande abraço à Érica aí da comunicação da Churrascaria Tertúlia, que nos ouve diariamente, e ao nosso grande amigo Fernando Rangel, responsável pela gestão de toda a qualidade junto com a sua equipe que a Tertúlia oferece. 8 em ponto, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Seguimos aqui com o nosso programa, Bom Dia 98, às 8h03, realização da CDL Santos Praia. Aqui Zé Torquato, agradecendo a sua audiência. Programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 às 8h15 da manhã. Na bancada hoje, o ouvidor público municipal Flávio Jordão, ouvidor da cidade de Santos, e o médico Jorge Tadeu. E o Tiago continua comigo aqui, Tiago Ferraz. Como é que o ouvinte pode participar do programa? É sempre importante a gente lembrar, não é? Temos aí o WhatsApp, temos telefone fixo e também o Facebook. Exatamente, Zé. O nosso WhatsApp é o 997829970, pelo telefone 3284-1100 e também através da página do Bom Dia 98 no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. 8h04, vamos a mais um giro do nosso programa, mas agora para falar de esportes, nas vésperas de mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. Com a bandeira certa, 8h05. Giro Esportivo. E quando se fala em esporte, temos nosso especialista, inclusive, o repórter aqui do Bom Dia 98, que comentará o futebol na Rede Record
em rede nacional, vai estar em destaque nos Jogos Olímpicos, mas hoje traz as informações para você mais uma vez ao vivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal. Bom dia, Zé. Um abraço a você, ouvinte ligado na 98 e moiou, hein, Zé? Deu ruim, como dizem por aí, pro poderoso Boca Juniors da Argentina. Ontem em casa, com a La Bombonera lotada, o time argentino está eliminado da Libertadores da América. Perdeu pro Independente Del Valle do Equador pelo placar de 3-2. Fez 1-0, precisava do resultado, era o que bastava ao time argentino. 1-0 daria classificação para a grande final, mas a equipe foi surpreendida. Tomou uma virada, 3-1, perdeu um pênalti no finalzinho, fez segundo jogo, perde por 3-2 e a final da Libertadores da América terá o Atlético Nacional Medellín da Colômbia contra o Independente Del Valle do Equador. Lembrando que o Atlético Nacional Medellín faz o segundo jogo em casa e o Atlético Nacional Medellín já ganhou a Libertadores da América. Chega como favorito, mas depois de ontem não dá para dizer que o time do Independente Del Valle está morto não, viu, Zé? Então, Ricardo, eu também vi o jogo, segundo tempo uma falha no terceiro gol do goleiro Orion, né, do Boca Juniors, mas o Del Valle foi muito eficiente, se fechou bem, foi muito rápido e eficiente aí nos contragolpes, uma surpresa, né? E o time do Suco, ele realmente vai aí pra final contra o Atlético Nacional, que eu entendo como favorito, mas se eles ganharam do Boca, né, tudo pode acontecer nessa final, que aí marca, ao mais do que a presença do Del Valle e do Atlético, a ausência do futebol brasileiro e do futebol argentino, Ricardo. É coisa que nos últimos anos não é muito normal, não. Nas últimas 25 Libertadores, sempre tivemos, nas últimas 25, né? Sempre tivemos um brasileiro ou um argentino na grande final. Campeonato Brasileiro, Zé, a rodada do final de semana marca o Palmeiras, líder da competição, jogando fora de casa, no domingo, 4 da tarde, contra o Internacional em Porto Alegre. Internacional que vai reestrear Paulo Roberto Falcão como treinador. Temos também no domingo, 4 da tarde, em Itaquera, no Giovanni Augusto Arena, ou melhor, no Itaquerão, o Corinthians enfrenta o São Paulo Futebol Clube, Coringão que pode assumir a liderança do campeonato. Uma vitória do Corinthians, uma derrota ou um empate do Palmeiras, o Corinthians será líder do campeonato. E amanhã, 6:30 da noite na Vila Belmiro, com a volta de Ricardo Oliveira, que deve ser titular, o Santos Futebol Clube enfrenta a Ponte Preta de Campinas. Jogo de amanhã que pode marcar 2 despedidas, hein? O lateral esquerdo Zeca pode se transferir para o Atlético de Madrid da Espanha e Gabigol pode realmente ir para o futebol europeu, provavelmente para a Juventus da Itália. Os dois jogam amanhã. O Santos pediu ainda para que a CBF liberasse os 2 jogadores para quarta-feira que vem contra o Gama pela Copa do Brasil, mas a CBF não liberou os jogadores que vão se apresentar à seleção brasileira olímpica na próxima segunda-feira. Além de Zeca e também o Gabigol, Thiago Maia vai servir a seleção olímpica. Amanhã é dia de Vila Belmiro lotada, tem que estar lotada amanhã, viu, Zé? Sem dúvida. Para fechar, Ricardinho, como é que você avaliou a convocação do técnico Rogério Micali para as Olimpíadas? Me surpreendeu ele ter chamado o Renato Augusto, que não era nome cotado, não estava na primeira lista, mas você não entende também que é uma maneira do técnico Tite da seleção principal ter um homem de confiança e também dar uma contribuição e participar da montagem desse time olímpico? Eu entendi assim. Na verdade, né, Zé, claro que tem já a mão do Tite aí na convocação, o próprio Fernando Praz já é uma ideia do Tite, o Renato Augusto tá claro que também é do Tite, o Wallace, lá, volante do Grêmio, foi convocado porque o Fred do futebol, que está no futebol lá do Shakhtar Donetsk, foi vetado, assim como o Douglas Costa. Por isso a chegada do Renato Augusto e também do Wallace. Renato Augusto acho que chega, vai ser titular da seleção brasileira. Você não vai levar um jogador acima de 23 anos para ser reserva, já basta o que fez o Mano Menezes com o Hulk na última Olimpíada, e sem dúvida alguma tem sim o dedo do técnico Tite para essa seleção olímpica. Gostei da convocação, acho que o Brasil chega muito forte para conquistar a medalha de ouro, com o Neymar, com o Renato Augusto, que pode ser aquele jogador diferente, e espera uma seleção bastante ofensiva para defender o Brasil nas Olimpíadas. A seleção se apresenta na segunda-feira, dá para fazer um time bem ofensivo aí, viu, Zé? Então, Ricardo, agora eu te pergunto, tá de folga no fim de semana? Brincadeirinha.
folga de quê? Amanhã é Vila Belmiro e domingo Itaquera, amigo. Aqui não tem jeito não. Vamos que vamos, né, velho? É isso aí, Ricardinho. Muito obrigado, Ricardo Martins. Segunda-feira de volta, aqui cuidando de esporte no Bom Dia 98. Grande abraço. Fechado, grande abraço. Volto segunda-feira, um ótimo final de semana para Armazém 26. Materiais elétricos, hidráulicos e limpeza no centro de Santos. Não tem erro. Armazém 26, Praça da República 36, no centro de Santos. É só você ligar, ó. A entrega é grátis, a gente não cobra absolutamente nada. 3221-3396. Além de material elétrico, hidráulico de limpeza, a gente tem aquele cafezinho, aquele açúcar que você pode levar e fazer no seu consultório, no seu estabelecimento comercial. Armazém 26, 3221-3396. Grande abraço, bom final de semana. Tchau. 8:10 de volta aqui no Bom Dia 98. Mais uma vez no ar aqui, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vou falar agora do Home Care, da atenção domiciliar, com muitas vantagens para você. Cuidados oferecidos desde os mais simples aos mais complexos. É uma realidade mundial que a Home Life executa com muita qualidade. É uma empresa referencial no nosso país com padrão internacional de atendimento. Muito antenada, muito atualizada, com todos os benefícios do Home Care, da atenção domiciliar para você. Você pode conhecer tudo que a Home Life pode te oferecer. Vou te dar até alguns objetivos importantes do atendimento domiciliar: melhorar a qualidade de vida do paciente, dos seus familiares. Isso de fato acontece. Promover, manter, restaurar a saúde desse paciente, reduzir o risco de infecções cruzadas. Você pode reduzir, sim, o custo do tratamento de acordo com a sua necessidade e com esse processo de atenção domiciliar que a Home Care presta com excelência para você. Você pode saber tudo isso e muito mais entrando em contato com a Home Life. Na verdade, a Home Life está à sua disposição na Ana Costa, aqui em Santos, 77 é o número, Ana Costa 77, na Vila Matias, em Santos, mas também tem instalações para você. Tem as sedes em São Paulo, capital, e em Ribeirão Preto. Sugiro que você conheça e como você pode ter acesso à atenção domiciliar por meio da Home Life. Vou repetir o endereço: Ana Costa 77, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-6440. O site homelife.com.br. E vamos em frente com o Bom Dia 98. ZR, vilões do trânsito, radares da CT poderão denunciar carros roubados à polícia. Os quase 1000 radares de velocidade de São Paulo estão prestes a terem uma função que possivelmente agradará mais os cidadãos. A polícia pediu ajuda da CT para usar os equipamentos para achar carros roubados. A negociação entre os poderes estaduais e municipais visa uma integração das câmaras por radares aos sistemas da Polícia Militar e também da Polícia Civil. As tratativas estão avançadas, segundo o governo estadual. Pouca gente sabe, mas os radares não captam só a placa do carro que excede os limites de velocidade nas vias. Ela também capta todas as placas e podem armazenar o registro de todos os veículos que cruzam suas lentes. A ideia do governo é ter acesso instantaneamente e esse bando de dados dinâmicos. Assim, quando alguém ligar para 190 para se queixar do roubo ou furto de algum automóvel, a placa do carro levado pelos bandidos será lançada nesse sistema. Se o carro passar por qualquer radar da cidade, poderá ser localizado. Uma medida interessante, que sempre tem esse contraponto, né? Que até aqui na Ecovias mesmo se tinha um sistema de câmeras voltado para monitoramento do trânsito, mas com pouca eficiência na segurança. Hoje se pensa, até por causa das ocorrências, felizmente elas cessaram, espero que seja de forma mais perene, né, que não tenhamos mais essas ocorrências, mas aí realmente uma arma para combater o roubo de carros, o furto, utilizando as câmeras da CT, que são tão criticadas por conta das multas e tudo mais, né? Agora, creio que a única dificuldade aí nesse caso, né, é o ladrão devolver os pontos na carteira, né, de quem teve o carro furtado. Isso acho que ele não terá essa atenção especial com os condutores. A cidade de Santos já tem, né, um sistema como esse desde 2014. Na verdade, as câmeras OCR, né, que é o sistema utilizado, o OCR de identificação de reconhecimento óptico de caracteres. Nós temos aqui na cidade de Santos 40 câmeras OCRs. Nós tínhamos aqui no início de 2013 128 câmeras. Hoje nós temos 519, sendo 40 de OCR, e principalmente na entrada e na saída da cidade. Por exemplo, nas balsas é um lugar que tem, na Nossa Senhora de Fátima, ou seja, pontos estratégicos onde há
pontos de fuga, a gente tem essas câmeras para que a gente possa detectar aí esse problema de furto e roubo de veículos. Tirando a brincadeira, uma ferramenta tecnológica importante. Aliás, a tecnologia deveria ser muito mais usada ainda para melhorar a vida do cidadão, não é? E inibir as práticas ruins. Sem dúvida, quanto mais a gente conseguir incorporar tecnologia à nossa segurança e à vigilância da sociedade como um todo, das ruas, melhor para todos nós. Eu espero que realmente esse sistema seja implantado e que com isso haja uma inibição, mais uma inibição ao crime. Ok. Bom, quero agradecer ao Flávio Jordão. Obrigado, Flávio. Obrigado ao Jorge Tadeu. Um excelente final de semana para vocês. Até semana que vem aqui na bancada do programa. Eu que agradeço, Zé. Bom dia a todos aí, bom dia a todos os ouvintes. Ok, Jorge. Um grande prazer estar aqui mais uma vez. Um ótimo final de semana a todos e semana que vem a gente se encontra aqui. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tiago Ferraz, obrigado. Até segunda-feira aqui no Bom Dia 98. A Diana Novaes da produção também aí, nossa cinegrafista de hoje, no Facebook, no ao vivo do Facebook. Um abraço ao Rick Santos, né? Que, olha, eu vou te falar, o Rick me mandou a pauta lá do hospital. Eu falei, não, deixa pra lá, rapaz. Deixa que a gente resolve. Mas a dedicação dele realmente tem que ser destacada. Rick, bom retorno. Quando você puder retornar conosco aqui, será muito bom, com certeza, na coordenação de produção do Bom Dia 98. Tivemos a visita e a participação e a queixa do presidente da CDL Santos Praia, o Nicolau Obeide, mas tivemos também a sua audiência, que sempre é muito gratificante. A todos um excelente final de semana. Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, retorna na segunda-feira às 15 para as 7 da manhã. Um grande abraço e até lá. A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.